Vanessa Dom, de cores à inovação, ela gamifica absolutamente tudo. A Van, enfim, os disfarces da Matrix dela, ela é head de criatividade. Mas, na verdade, para a gente aqui do Voices, ela é uma head full of creativity. E foi com ela que eu aprendi toda essa história de gamificar, das cores, da inovação. E tem o saber que eu trouxe dela foi a vida não como um videogame ou um jogo de tabuleiro, mas como uma jornada de possibilidades e escolhas, onde a experiência e a jornada é o mais importante. Isso é a gamificação que eu aprendi da Vanessa. Muito incrível ter você aqui. Também acho legal. Eu brinco que todo mundo veio aqui hoje, eu trouxe um objeto de casa, né? E eu pensei na pessoa e meio que tentei canalizar e caracterizar num objeto. E eu gosto muito desse... Isso que pode ser tantas coisas, né? Ele abre, ele tem todas as formas, ele parece um átomo e aí parece moléculas e aí é do pequeno pro grande. Entendeu? E aí ele é colorido e ele me lembra muito do que eu já vi e vivi com você, sabe? É a minha cara. Você é muito isso que você chega e de repente a coisa vai acontecendo. Se precisar, você volta, né? Volta. Fica bem aí. Vamos falar de gamificação? Vamos começar? Inovação e gamificação por Vanessa. Conta um pouco tudo aquilo que eu já ouvi nesses anos todos que a gente está junto. Todas as coisas coloridas e dentro de caixas e fora de caixas que a gente fez. Gamificação é uma palavra incrível, porque trouxe à tona o que estava guardadinho em cantos e era só das crianças. Era feio falar. Então, quando eu jogava, quando eu era criativa, quando eu brincava, as pessoas me olhavam de lado e falavam, quem é essa louca? E agora, quando se fala em gamificação, é moderno e agora é importante. Então, eu acho ótimo falar de gamificação porque está se dando importância a algo que é importante para a humanidade. É importante para todos os seres humanos, porque nós somos homo ludens. Nós somos pessoas lúdicas. Nós somos assim na vida. Jogar faz parte de nós sempre. Se você quiser, você faz um jogo todos os dias, com você mesmo. Então, o jogo, por si só, ele é um desafio. Se você quiser se dar um desafio por dia, você faz um joguinho por dia. Então, a gamificação, ela é ótima para todo mundo, porque assim, em todos os lugares, a gente vai jogar um pouquinho. E assim, quais são... assim, para quase ninguém eu pedi para contar aonde nasceu a parte técnica mesmo da sua inspiração, ou seja, o que você usa como base para os seus disfarces na Matrix, tá? Mas eu acho que a sua história vale contar. Como é que veio a gamificação para você, toda a sua formação? Porque quando a gente estava pensando em ter uma pessoa, e aí veio o seu nome, e o que mais chamou a atenção, cara, mestrado em gamificação, já começa a ser uma pessoa que juntou pontos muito distantes, né? Um mestrado que falava de gamificação, com toda a sua passagem, né, lá na Universidade da Disney. Conta um pouco essa história, porque eu acho que a sua preparação para exercer a sua disfarce na Matrix acho que tem muito mais a ver com a sua essência do que qualquer outro que talvez tenha estudado coisas que passou aqui nesse sofá hoje. Eu acho muito louco quando alguém fala assim, porque eu não me tornei assim, eu nasci assim, porque eu nasci numa família lúdica. Eu nasci numa família que já jogava quando eu apareci. Okay. Então, o meu lado criativo, ele foi desenvolvido desde sempre. Então, porque criatividade é para ser desenvolvido, né? Sempre é um exercício mesmo. Então, o seu lado esquerdo do cérebro tem que trabalhar muito e o meu foi trabalhado muito. Então, sempre eu tinha isso, desde quando eu estava na faculdade, e aí quando eu comecei a dar aula, e aí, olha, você precisa fazer um mestrado, então tudo que eu podia fazer era jogo. Perfeito. Não podia fazer. Faz muito sentido essa educação. Eu não podia fazer mais nada, eu tinha que fazer jogo, porque quando eu dava aula com jogos. E eu
ensinava as pessoas sempre, e os meus pais também, em toda a minha experiência com o trabalho também. E aí eu não tinha orientador, eu não tinha ninguém, porque o meu mestrado era em educação. Sim. Porque não existe mestrado em gamificação. Não. Eu fiz um mestrado em educação, mas e aí eu fui atrás de um, atrás de outro, ninguém me queria. Quem é aquela louca ali do jogo? Porque todo mundo faz só coisa séria. E aí um professor veio e falou, vamos lá. E me pegou e a gente estudou junto e ele falou, você vai fazer o futuro da educação. E aí ele foi super rígido comigo, porque eu tinha que ter muita literatura e gamificação não tem literatura. Então, muitos dos textos que eu peguei de fora hoje são os textos que as pessoas pegam hoje. Os meus textos são os textos que as pessoas usam. E hoje, quando eu defendi a minha dissertação e dei continuidade, hoje eu estudo neurociência para colocar a neurociência junto, para poder provar que o nosso cérebro usa realmente o jogo e fazer essa junção. E com a minha experiência de 16 anos em sala de aula, eu ensino os docentes que o jogo, ele não só ensina, mas ele trava lá dentro, na cabeça das pessoas, que quando o jogo acaba, o ensino ficou. Dessa perspectiva, todo mundo pode ser um inovador, todo mundo é um ser que se racionalmente ou inspiracionalmente ou redefine inovar, vai. Acho que é mais fácil pedir para você. É mais fácil pedir para você redefinir todos esses conceitos. Todo mundo é igual, todo mundo tem os dois lados igual. Só que depende de quais são os seus inputs, né? De onde você está. Agora, você pode decidir também o que você quer. E aí, eu quero criar mais. Você não vai para a academia para fazer um exercício com o seu braço, com a sua perna? Vai para a academia fazer o seu exercício com o cérebro. Nós ficamos, na nossa sociedade, na sociedade brasileira, a gente fica fazendo bastante exercício com o lado direito, com o lado esquerdo do cérebro, que é fazer conta, você faz a letrinha do A em cima daquela linhazinha, né, daquele pontilhado. Isso é treinar em cima do lado esquerdo. Faz tudo quadradinho, faz tudo retinho, faz tudo na metodologia, faz do jeito que mandam. E o lado direito fica meio que atrofiado. E aí você não é estimulado a criar. E isso é difícil inovar. Se você não cria, você olha para tudo do mesmo jeito. O segredo da inovação, o segredo da criatividade é não falar não. O segredo é, quando você está ali, você com você mesmo. Eu postei hoje que eu falei, o maior inimigo de uma super ideia sua é você mesmo. Porque se você tem um medo da sua ideia, como é que você vai botar ela para fora? Você fica com vergonha, ninguém mais vai ouvir. Então você não pode falar. Isso faz muito sentido por todas as coisas que a gente já viveu, a gente criou, né, algo, nasceu algo ali do nosso encontro, do encontro das pessoas que estavam ali na metodologia. Nasceu Voices nesse período. Eu lembro que eu criava muito dentro de um sistema limitado do trabalho que eu tinha. A criatividade era algo que também é muito real na minha vida. Mas assim, para criar aquilo que você veio criar, você tem que vencer você mesmo. A série de controles e medos e o que as pessoas vão dizer e essa loucura e ninguém está fazendo isso, mas por que será que ninguém está fazendo? A minha maior pergunta, como uma pessoa que usava muito o lado esquerdo do cérebro, era: será que eu sou a única gênia que tive essa ideia? E aí eu ia ver assim, por que as pessoas não estão fazendo isso? Quando eu escuto uma ideia muito genial, a minha primeira pergunta era: por que as pessoas não estão fazendo isso? Eu tinha uma dificuldade muito grande de acreditar no ineditismo, né, o meu próprio. O que eu podia fazer a partir que era super inédito. E eu acho que a presença e a troca com você me trouxe muito isso, né? Que você era muito inédita, é muito claro, né? Até tem umas pessoas que falam, essa daqui vem séria, essa eu já lembro parecida com a fulana, com a ciclana. Você é uma daquelas pessoas que você é inédita. E a gente percebe no momento que você chega. Vanessa não tem outra, entendeu? E é muito claro isso. Acho que obrigada. Mas
É o que eu falei isso. Muitas pessoas são inéditas, só que elas não têm coragem de pôr para fora. Elas falam, nossa, se eu falar isso, vão falar de mim, o que vão achar de mim, se eu vestir isso, ou se eu me aparecer desse jeito. Então, dane-se, desencana, fala que tudo bem, é isso. Então, o tal do ineditismo ok, deixa o não para lá. Então aí você cria, você põe para fora, porque se você não falar o que está aí na sua cabeça, eu não posso pegar a ideia e juntar com a minha. E o não atrapalha na criação, atrapalha no brainstorming. O primeiro brainstorming está na sua cabeça. Para juntar as duas, o não joga as ideias fora. Então a gente precisa juntar as ideias para poder de repente criar novas. E aí a gente consegue inovar. Só depois de novas ideias. O que você está fazendo hoje de inédito com essa Head Walk? Bom, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn e no Instagram, Vanessa Domi, mas eu faço encontros quinzenais para falar de metodologia, de aprendizagem, num modo geral. A gente fala de tecnologia, de inovação e a gente fala bastante do que acontece em sala de aula, mas do que acontece com pessoas, desenvolvimento humano, que é Latim, é um laboratório do que está acontecendo por aí. Então, é só encontrar a gente no laboratoriolatim@gmail.com. Obrigada.